tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 20, que vai ser a segunda aula dessa semana, ainda aí no tema da astronomia. Hoje nós vamos ver a gravitação universal. Nós estudamos na aula anterior as leis de Kepler, beleza? A gravitação universal decorre do estudo das leis de Kepler. Newton, com base nas leis de Kepler, formulou a gravitação universal. Nós temos aí uma reportagem que diz o seguinte: astronautas da Estação Espacial Internacional desejam um bom Natal em gravidade zero. Nós vamos, no final dessa aula, responder o seguinte: os astronautas estavam em gravidade zero de fato? Ou melhor ainda, existe gravidade zero em torno da Terra? Vamos lá, tá? Nós vimos aí, ó, que nas leis de Kepler, os planetas e os astros em geral do nosso sistema solar percorrem órbitas em torno do Sol. Da primeira lei de Newton, nós sabíamos o seguinte: olha, se nenhuma força estiver atuando sobre um corpo, ele tem que estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Como a gente já sabe, a figura mostra, esses corpos aqui estão girando em torno do Sol. Então, alguma força tem que estar atuando sobre esses corpos. Caso contrário, eles estariam no movimento retilíneo uniforme, beleza? Então, a força, e a gente já sabe então que existe uma força. A força que mantém os planetas girando em torno do Sol é a mesma que mantém a Lua girando em torno da Terra e também é a mesma que faz com que os objetos caiam em direção ao solo. Então, assim, a grande sacada do Newton na gravitação universal foi perceber que a força da gravidade é a mesma da força que faz com que os corpos girem em torno do Sol é a mesma que faz uma caneta cair aqui na Terra. Porque antes de Newton, imaginavam-se que ali era um tipo de força e aqui na Terra, quando um objeto caía, era outro tipo de força, tá? Era um outro tipo de coisa, que na verdade nem tinha esse conceito científico que nós temos, tá? Mas enfim, mesmo assim eram de natureza diferente. Newton entendeu que não, que a mesma força que faz com que a Terra gire em torno do Sol é a que faz uma caneta cair no chão aqui na Terra, beleza? Isso não é uma coisa fácil de entender. Principalmente não é fácil de você conectar essas duas coisas, né? Você vê a Lua girando em torno da Terra e fala, ah, essa é a mesma força que faz o objeto cair aqui. Não é. Primeira coisa que alguém ia dizer para você, então por que a Lua também não está caindo na Terra? Beleza? Então, dois corpos se atraem com forças gravitacionais que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles. Então, matematicamente, está dizendo o seguinte: a força de atração entre dois corpos, devido à gravidade, é dada por isso aqui, ó. O produto das massas, massa de um vezes a massa do outro, dividido pelo quadrado da distância. Esse G é uma constante universal, que nós chamamos de constante da gravitação universal, beleza? Então tá aqui, ó, dois corpos, tá? Se atraem mutuamente. Como eles se atraem mutuamente, essa aqui é um par de ação-reação. Par de força de ação-reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Esses dois têm o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos, beleza? Por se tratar de um par de ação e reação, as forças gravitacionais têm o mesmo módulo. Foi o que eu acabei de dizer, tá? Como que se descobriu o valor de G? O valor de G foi medido a primeira vez, pouco tempo depois de Newton, utilizando-se uma balança de torção, tá? Que é mais ou menos isso aqui. Você pendura aqui um barbante, uma barra metálica entre eles, tá? Com um corpo aqui na ponta, outro na outra, e para equilibrar. E aqui você coloca um outro corpo. Você conhece essas duas massas, tá?
a massa desse, e mede essa distância que você vai ver ele torcer. Beleza? Quando o barbante torcer, aí dependendo desse ângulo aqui de torção, você consegue calcular a força. E foi assim que o Cavendish conseguiu calcular o valor de G. E, impressionantemente, o valor de G é um valor muito pequeno, é 6,67 vezes 10 a menos 11, escrito aí de forma decimal, ó. Esse é o valor de G, é um valor muito pequeno, tá? Outra coisa importante é que G não depende do meio em que ele está. O valor de G tanto vale estar dentro da água, no ar ou no espaço fora da atmosfera. O valor dessa constante sempre é o mesmo valor, tá? Por isso que ela é uma constante universal. Vocês vão ver que na física tem, principalmente lá em ótica, vocês vão ver que tem uns valores de de grandezas físicas que variam de um meio para o outro, beleza? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Para a gente entender aqui que a força peso, que nós estudamos em aulas anteriores, na verdade é uma forma de ver a lei da gravitação universal. Mas vamos mais para frente, vamos ver o exemplo aqui para você ver o seguinte, olha. A força que esse rapaz está sentindo aqui, ó, de atração, que é a força peso, ela é a força da gravidade. A Terra puxando o garoto e o garoto puxando a Terra de volta, tá? A massa da Terra é de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 quilos e o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Calcule a força gravitacional que um satélite de 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos, é atraído em direção à Terra quando está a uma altura de 3.600 km de superfície. Então vamos lá fazer essa continha. Nós queremos saber a força gravitacional. Vamos aqui. Então nós temos que a força é G, que vale 6 vezes 10 a menos 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do satélite, 1.000 quilos, 10 ao cubo, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24, dividido pela distância ao quadrado. A distância é os 3.600 km de altura mais os 6.400 km de raio, tá? Então, ó, tem esse aqui 6.400 e ele tem mais uma altura aqui onde o satélite está de 3.600. Então, somando esses dois aqui, ó, esse aqui dá 1.000, 7.000, mais dá 10.000. 10.000 elevado ao quadrado. Então, isso aqui fica, ó. Vamos resolver as potências de 10? Não, vamos logo nisso aqui. 6,7 vezes 6. Calculadora aqui. 6,7 vezes 6 dá 40,2 vezes 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 3. Conserva a base e somos expoentes. Menos 11 mais 3 dá menos 8. 24 menos 8 dá 12. Então, isso aqui dá 10 elevado a 12. Dividido por 10 elevado a sexta. 3 ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes, beleza? 10 elevado a sexta. Então, isso aqui agora, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 40,2 vezes 10 elevado a sexta. Para ficar em notação científica, a gente traz a vírgula para cá, 4,02. A vírgula andou uma casa para a esquerda, aumenta o expoente. 10 elevado a 7 newtons, beleza? Esse é o valor da força de atração de um satélite
está lá em órbita da Terra, beleza? Sabendo que a massa da Terra e da Lua são respectivamente 6 vezes 10 a 24 e 7 vezes 10 elevado a 22, e que a distância média centro a centro entre elas é de 4 vezes 10 a quinta quilômetros, que dá 4 vezes 10 a oitava metros, calcule o módulo aproximado da força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Então vamos aqui entre a Terra e a Lua de novo. Nós vamos aqui que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Massa da Lua, 7 vezes 10 elevado a 22. Dividido pela distância dela, 4 vezes 10 oitava. Tudo isso aqui ao quadrado. Ali em cima, nós teremos lá o resultado da multiplicação. 6,7 vezes 6 vezes 7, 281,4. 10 elevado a... Vamos somar esses aqui, ó. 24 com 22 dá 46. Menos 11 dá 35. Vezes 10 elevado a 35 positivo, tá? Isso aqui, 4 ao quadrado é 16, 10 elevado a 16. Então a gente pega ali o 281 dividido por 16, dá aproximadamente 17,6 vezes 10. 35 menos 10 elevado a 25 newtons. Veja aqui a diferença entre a força de atração do satélite, 10 elevado a sétima, enquanto que isso aqui é 10 elevado a 25, com uma força absurdamente maior, beleza? Agora nós vamos ver o campo gravitacional, tá? Ó, todo corpo colocado nas proximidades da Terra é atraído por ela, certo? Então, isso é a forma de nós vermos que existe alguma coisa, uma região ao redor da Terra que faz com que os corpos sejam atraídos para ela. Isso a gente chama de campo gravitacional, tá? Para a mecânica clássica, todo corpo, por possuir massa, tá? Só de existir, só dele possuir massa, na verdade, tem a propriedade de modificar o espaço ao seu redor, criando o que denominamos campo gravitacional. Olha, dizemos que a Terra, por ser um corpo de grande massa, modifica as propriedades do espaço ao seu redor, criando na região de limites indefinidos, tá? Eu não sei aonde começa e onde acaba o campo gravitacional. A gente vai colocando as coisas lá e vai percebendo se ele vai ser atraído ou não. Se, por acaso, assim, no exercício mental, a única coisa que existisse no universo fosse a Terra, o único corpo celeste, tá? Teoricamente, todo corpo seria atraído para a Terra, beleza? Então, não tem, não sabemos dizer qual é a distância. O que importa para a gente aqui é o seguinte: nós vamos chegar num ponto qualquer do espaço, colocar um corpo ali e medir o valor do campo gravitacional naquele ponto lá, tá? Os efeitos da ação do campo são percebidos por meio de uma força que atua em uma massa qualquer presente nesse campo, tá? Então é isso. Existe aqui uma região indefinida onde os objetos são colocados e são atraídos para a Terra. Essa região eu chamo de campo gravitacional. Como que eu meço o campo gravitacional? Eu meço a força que atua em cada ponto do campo gravitacional. E nós já aprendemos a fazer isso, tá? Esse vetor é o vetor G, tá? A aceleração da gravidade em um determinado ponto. Então, ó, a força gravitacional é igual à força peso, beleza? Fazendo a continha, utilizando aqui, ó, a gravitação universal, G é igual a massa maior vezes a massa menor,
dividido pela distância ao quadrado. A distância é o R, é o raio da Terra até o centro, mais o H, que é a altura dele aqui, tá? Isso aqui é igual a mg, que é a massa do satélite, ó. Força de atração gravitacional entre a Terra e o satélite, que nós já calculamos antes, tá? É isso, massa da Terra, massa do satélite. Aqui, ó, o peso de um corpo, lembra que era a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, beleza? Então, como a gente tem m aqui dos dois lados, ó, não depende da massa do corpo, sendo que g, a aceleração da gravidade, vale isso aqui, ó, a constante universal, a massa do corpo gerador do campo e a distância entre eles, tá? G não depende da massa do corpo que recebeu a ação, foi o que eu acabei de falar. Depende apenas da massa do corpo que gera. Então tá ali a equação, ó. O valor da aceleração no campo gravitacional não depende da massa do corpo. Então, tanto faz colocar uma pessoa de 5 quilos, uma pessoa de 100 quilos, tá? O G só vai depender da Terra, no nosso caso, né? E da distância até o centro que cada um estiver, ok? Há outros fatores aí, questão de rotação e tal, mas que não vem ao nosso caso. Vamos calcular o G na superfície da Terra aqui, ó, quando vale R. Então, substituindo massa da Terra, constante universal e o raio da Terra aqui, ó, nós encontramos 9,86 metros por segundo ao quadrado, que é muito próximo do valor que a gente estava usando lá como G, né? Lembra que era 9,8, mas que nas nossas continhas, para facilitar a conta, a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, galera, o que é importante que vocês lembrarem? O que é o campo gravitacional? É uma região do espaço que sofre a influência de um corpo devido à sua massa. Campo gravitacional da Terra é uma região do espaço que sofre a influência da massa da Terra, tá? Beleza? E faz com que os corpos sejam atraídos para a Terra. Vamos resolver aqui um exercício, ó. A massa do Sol é aproximadamente 300 mil vezes maior que a massa da Terra e seu raio vale cerca de 100 vezes o raio da Terra. Qual o valor aproximado da aceleração de queda de um corpo na superfície do Sol? Então vamos aqui. Nós temos aqui a força de gravitação da Terra é força, gravidade da Terra é igual a G, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. A força de atração gravitacional do Sol é o G, vezes a massa do Sol, que é 300 mil vezes a da Terra. 300, peraí, vamos botar 300 não, vamos botar 3 vezes 10 elevado à quinta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? 3 vezes 10 à quinta, vezes a massa da Terra. Vezes a massa da Terra. O raio do Sol é 100 vezes o raio da Terra. 10 ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Então, esse aqui fica assim, ó. 3 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 à quinta vezes G vezes massa da Terra, dividido por 10 à quarta, perdão, raio da Terra aqui, raio da Terra, 10 à quarta, raio da Terra ao quadrado. Agora, olha só, vamos dividir a força do Sol pela força da Terra. Isso aqui fica assim, a força do Sol dividido pela força da Terra. Isso aqui fica, ó, a força do Sol ali. Já vamos cortar. Não, vamos cortar não, deixa lá. 3 vezes 10 à quinta, vezes G, vezes massa da Terra, dividido por 10 à quarta, vezes raio da Terra ao quadrado. Como isso aqui é uma fração, nós já vamos fazer direto, tá? Como é que divide fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Então a segunda aqui, ó, quem está embaixo vai para cima, raio da Terra ao quadrado, dividido por G, massa da Terra. Então agora, ó, esse G divide com esse dá 1, massa da Terra divide com massa da Terra dá 1, raio ao quadrado da Terra dividido com raio ao quadrado da Terra dá 1. Nos sobra então que a força do Sol, força de gravidade do Sol, dividido pela força de gravidade da Terra, é igual a 3 vezes 10 à quinta, dividido por 10 à quarta, 3 vezes 10, é 30 vezes, tá? Então isso aqui dá 30. Logo, a força do Sol é igual a 30 vezes a força da Terra. Ele quer saber a gravidade lá na Terra. O G, ou no Sol, o G na Terra, lembra que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 30 vezes 10, que é igual, na verdade, não é a força, né? É a aceleração. Mas, enfim, deixa assim mesmo. O G lá na superfície do Sol é 300 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso quer dizer o seguinte. Na superfície do Sol, um corpo que você solta, aqui na Terra, cada segundo que passa a velocidade aumenta 10 metros por segundo, enquanto que no Sol aumenta 300 metros por segundo, tá? Então, ou seja, você soltou do repouso, um segundo depois ele está com 300 metros por segundo, 2 segundos depois ele está com 600 metros por segundo. É uma velocidade absurda, hein? Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Quando os astronautas estadunidenses estiveram na Lua em 1969, puderam comprovar que a aceleração da gravidade na superfície do satélite era bem menor do que aquela que o corpo sofre nas proximidades da superfície da Terra. Os astronautas filmaram corpos sendo soltos e os pulos que davam com mais facilidade do que se estivesse na Terra, apesar das pesadas roupas que usavam. Sabendo que a massa da Lua é cerca de 81 vezes menor do que a da Terra e que seu raio é aproximadamente 3,7 vezes menor que o da Terra, do que o raio terrestre, calcule o valor da aceleração da gravidade na superfície lunar. Então, bem parecido com esse aqui do Sol, né? Agora, só que em vez de um corpo maior, nós temos um corpo menor, né? Então, nós temos aqui força gravitacional na Terra, é o G, massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado, vou botar R aqui, tá? Sobre R ao quadrado, na superfície. A força lá na Lua é igual a... nós temos que saber que a massa da Lua é 81 vezes menor que a massa da Terra. Então, ó, a massa da Lua é igual à massa da Terra dividido por 81, enquanto que o raio da Lua é o raio da Terra dividido por 3,7. Raio da Terra, vou botar só R, dividido por 3,7, beleza? Então, vamos lá, para a gente saber o valor da força lá na Lua, nós vamos dividir a força da Lua pela força da Terra, tá? Força da Lua fica aqui, ó, é G, massa da Terra dividido por 81, dividido por R, 3,7, vezes o inverso ali, R ao quadrado sobre Gm. Vamos resolver essa equação, essa fração aqui primeiro, essa divisão. Conserva a primeira. Vamos trazer para cá. Opa. Vamos trazer para cá. Ó, esse aqui vai ficar G, massa da Terra, dividido por 81, vezes o inverso da outra, 3,7 dividido pelo raio, vezes raio ao quadrado, ou pelo raio... Pera aí, pelo raio ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, isso aqui é Gm. Então, ó, multiplicando aqui em cima, GMT,
corta, corta, esse quadrado corta, e nós vamos ter que a força da Lua sobre a força da Terra é igual a 3,7 ao quadrado. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 3,7 vezes 3,7 a 13,69 dividido por 81 dá 0,17 aproximadamente, tá? 0,17 aproximadamente. Não dá isso aqui tudo não. Então a força da Lua é igual a 0,17 vezes a força na Terra. Como a gente está calculando a aceleração da gravidade lá, a aceleração da gravidade na superfície da Lua é 0,17 vezes a gravidade da Terra. Isso aqui arredondando para 10, né, para facilitar a continha. 0,17 vezes 10 é igual o G da superfície da Lua, então é 1,7 metros por segundo ao quadrado. Bem menor do que a da Terra, beleza? Então, voltando aqui. Corpos em órbita. O que nós precisamos fazer para colocar um satélite em órbita da Terra? Quais são as condições, tá? A primeira dela diz respeito à altitude. Em relação à superfície, ele deve estar a mais de 200 km de distância. Nessa altura, praticamente não há mais efeito do ar, que atuaria como força de resistência, tá? Quando um corpo está se movendo pelo ar, quanto maior a velocidade dele, mais resistência ele tem. Então, primeira coisa é subir o máximo possível para que o ar não tenha mais atrito, não ofereça mais resistência ao movimento. Então, uma vez livre do ar, resta determinar as outras condições. Tem aqui ó, um experimento mental para você colocar uma coisa em órbita. Quando a gente atira a coisa na Terra, ele cai de volta para a Terra. Então, imagina que você tivesse um canhão aqui ó, acima desses 200 km, tá? Acima daqueles 200 km de altura lá, você vai atirando ele e as coisas vão sendo puxadas para a Terra, da mesma forma como são na Terra. Mas, o que acontece? Se cada vez você conseguir dar uma velocidade maior, vai chegar a uma determinada velocidade que você consegue fazer o objeto dar a volta completa. Ele está caindo, mas sempre que ele está caindo em direção à Terra, a velocidade dele compensa. Então, na mesma curvatura da Terra aqui, ó. A Terra é um círculo, tá? Isso aqui, se não existisse a força gravitacional, ia passar direto, beleza? O que acontece? Ele vem sendo puxado. Mas a cada vez que ele é puxado, aqui não é plano, ó. Se ele fosse plano, ele puxado e caía, certo? Mas como não é plano, a Terra faz a curva, quando ele vai caindo, não tem no que ele bater. Então ele está caindo eternamente aqui, ó. Tá? Vai caindo, 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 caindo. Mas sempre quando ele cai, ele está caindo de acordo com o raio de curvatura da Terra aqui, ó. Então ele curva junto com a curvatura da Terra. Por isso nunca bate no Sol. Tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa da força de atração gravitacional, puxando ele para a Terra, senão ele vai partir em linha reta. E a segunda coisa, eu preciso ter velocidade suficiente para fazer ele escapar dessa queda aqui, tá? Chama de velocidade de escape. Então ele precisa de velocidade tangencial constante, tá caindo sempre do mesmo jeito, e a força gravitacional da Terra. Vamos ver aqui uma animação de um satélite aqui, bem legal de vocês verem. Um satélite francês que mostra aí, ó, como que é colocado, tá? O satélite é lançado, aí ele faz uma órbita aqui, depois ele pega uma órbita de transferência, tá? Tipo aqui, ó, você consegue fazer ele dar uma volta aqui. Aí quando você alcançou essa órbita que você quer, quando chega bem nesse ponto aqui, dá uma acelerada. Liga o motor do satélite lá. Não sei se ele tem motor, enfim, jato, o que é. Mas enfim, dá uma ligada nisso lá, dá mais uma velocidadezinha. Aí ele pegou essa órbita aqui, ó. Tá nessa órbita aqui, quando chega aqui, ele dá mais uma velocidade e pronto. Você alcançou essa velocidade aqui, ó.
ele vai ficar girando em torno da Terra para sempre, entre aspas, aqui, tá? Porque o universo não é estático, tem muitas coisas acontecendo lá que acabam influenciando do satélite cair. Então, mas enfim, fica lá muitos anos girando, beleza? Tendo que de vez em quando dar uma aceleradinha nele para ele manter. O que é legal é que ele mantém uma órbita estacionária. Ó, esse satélite ali tem imagens dele aqui, ó, que ele fica circulando essa região do planeta aqui o tempo inteiro. Ele fica, o planeta girando e ele girando junto. Ele fica nessa parte aqui, ó, tá? Aí as imagens desse satélite aqui são imagens de quantas horas? Aqui, ó, de 15 horas até as 20 horas. Esse videozinho que você está vendo aqui, ó, é a imagem do céu naquela região que nós mostramos lá durante de 15 a 7 horas, tá? 7 horas de vídeo do satélite. Você consegue ver esses poucos segundos aí. Claro que se não você ficar 7 horas olhando para aquilo ali, não ia mudar praticamente nada. Uma chatice. A resultante centrípeta é a força gravitacional, tá? Ah, perdão. Aqui é o seguinte. Eu acho que eu coloquei a ordem inversa aqui, mas nós vamos calcular qual é a velocidade necessária para colocar um satélite em órbita. Ó, a resultante centrípeta, que nós estudamos lá nas 2 aulas atrás, se não me engano, é igual à força gravitacional. Então lembra-se, a resultante centrípeta era massa V ao quadrado sobre R. Aqui, ó, a resultante da força gravitacional é a massa da Terra, raio ao quadrado, tá? A velocidade, então, ó, esse M faltou aqui. Pera aí. Deixa eu consertar aqui ao vivo a cores. Cadê? Faltou o M do satélite aqui, ó. Okay. Força gravitacional entre o satélite e a Terra. Agora sim. Então lá, resultante centrípeta é a massa do satélite, a velocidade ao quadrado do satélite dividido pelo raio, a altura onde ele está. É igual a G, M da Terra, M do satélite e a altura que ele dá ao quadrado, tá? Então, a velocidade é isso aí, ó. G, que é a constante universal, massa da Terra não depende da massa do satélite, é a força-peso, tá, galera? Então, não depende da massa do satélite, dividido pela altura que ele está lá. Aqui não é o raio da Terra, é a altura total, beleza? É o raio da Terra mais a altura que o satélite esteja. Note que a velocidade não depende da massa do corpo que está em órbita, mas da distância até o centro do corpo gerador. Assim, cada órbita circular terá uma velocidade característica, ou seja, para cada altura que você tem, aqui, né, vamos ver aqui no nosso satélite aqui, ó, para cada altura que você tem aqui, para cada distância do raio da Terra, vai ter uma velocidade. Então aqui, se eu quero manter um corpo girando aqui, ó, nessa órbita, ele vai ter uma velocidade. Se eu quero ele girando aqui, ele vai ter uma outra velocidade. Se eu quero ele girando aqui, uma outra velocidade. E aí não importa o corpo que eu tenho, eu posso ter esse satélite aqui e um satélite 4 vezes mais pesado, por exemplo, 4 vezes mais massa, na mesma posição. A velocidade vai ser a mesma, não depende da massa dele. Eu só preciso colocar na mesma velocidade. Óbvio que para você fazer uma coisa com mais massa, ganhar a mesma velocidade, você vai precisar gastar mais energia, né? Imponderabilidade, esse é o último ponto da nossa aula aqui, tá? Imponderabilidade, aqui também eu gravei uma coisinha bem legal aqui, para pôr para vocês, eu acho que tá aqui, ó, um vídeo aqui para vocês verem o que é imponderabilidade ou a tal da gravidade zero. A gravidade zero não existe só lá na espaçonave, na estação espacial, não, olha só. What a fantastic, excuse me. And there's a pilot for pitch who's going to pilot the load factor. He has this add-on joystick. It's not the real joystick, it's something that we've put on there that allows the pitch pilot to raise and lower the nose of the aircraft.
The other pilot is the roll pilot, who with these two pieces of string has to make sure that the wings stay horizontal over the course of the manoeuvre. Tá? Isso é imponderável. De gravidade zero, na verdade, é só a ausência de algum suporte para medir o peso da pessoa, tá? Por quê? Porque aquilo que você está dentro, que é a nave espacial na reportagem, ou o avião ali, está caindo junto com você. Então lá a estação espacial, quando ela está orbitando a Terra, ela está caindo igual aquele avião ali. Só que como ela tem uma velocidade tangencial alta, cada vez que ela cai, ela está caindo numa borda que não existe, caindo junto com o raio de curvatura da Terra. Beleza? Então tá aí. É um estado no qual não é possível medir o peso dos objetos porque eles não são sustentados por nada, ainda que sofram atração gravitacional, ou seja, estão sofrendo a atração gravitacional, não existe a tal da gravidade zero. O que acontece é que o que você está dentro está caindo junto com você, então não dá para medir o valor da força gravitacional. E aí, você responde agora: os astronautas estavam em gravidade zero de fato? Para finalizar, vamos resolver aqui um exercício. Isso. Os satélites de telecomunicações são geoestacionários ou geossincrônicos, isto é, estão parados em relação ao observador na Terra. É o seguinte: enquanto a Terra gira, o satélite gira na mesma posição. Então, se esse satélite está aqui em cima do Brasil, por exemplo, vamos botar aqui em cima do Brasil, a Terra está girando e ele continua aqui na mesma posição, junto com a Terra, tá? Beleza? Isso é o geossincrônico. Suas órbitas são equatoriais e seu período coincide com o intervalo de tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do seu eixo, ou seja, aproximadamente 24 horas. O período para ele dar uma volta é o mesmo período da Terra, tá? Mas aí ele não está dando uma volta na Terra, porque a Terra está girando junto com ele. Imagina que existe um eixo aqui, tá? Que aqui é o início, a Terra gira e o satélite gira como se estivesse grudado na Terra. Então, tá. O sinal de TV de uma transmissora na Terra é recebido por satélites que amplificam e retransmitem para uma estação captadora situada nas proximidades do local onde o programa será assistido. Com base nessas informações, calcule que altitude em relação à Terra, em relação à superfície da Terra, deve orbitar um satélite para ser considerado geoestacionário. Então tá, olha só. A situação é a seguinte: nós precisamos só calcular qual é essa altura H aqui que ele vai estar da Terra, certo? Para ser considerado geoestacionário. Dados aqui: massa da Terra, R da Terra, o G e o π, tá? Vamos lá. Deixa eu organizar isso aqui primeiro, calma aí. Beleza, eu já limpei aqui. Então vamos lá, olha só. Para ele ficar em órbita circular, aqui em órbita geoestacionária, ele precisa ter um período de 24 horas, tá? Período de 24 horas, isso aqui em segundos é igual a 24 vezes 60 vezes 60. 24 vezes 60 vezes 60, 86.400 segundos, tá? Nós vimos lá que a velocidade para ele se manter, um satélite se manter girando em torno da Terra, a uma altura, a uma distância, vou chamar isso aqui de distância, uma determinada distância vale isso aqui, tá?
Acontece o seguinte, eu não sei o valor dessa velocidade, mas o que a gente sabe? Como o satélite se mantém em movimento circular uniforme, a velocidade dele é uma constante, então eu preciso ter, lembra o que é a velocidade? Velocidade era ΔS sobre ΔT, velocidade constante. Esse ΔS aqui é o círculo lá que ele diz que ele faz em torno da Terra, que vale, aqui é R, o valor do círculo é 2πr, que no nosso caso aqui, na verdade, eu botei como D, né? A distância total que está lá. Então, assim, ó, essa velocidade aqui é a distância 2π, eu vou chamar de D, tá? Dividido pelo tempo. Qual é o tempo? O tempo é o período. Vou botar aqui o período, tá? Depois a gente faz a continha. Então, esse aqui é 2πd. Isso, 2πd. Esse aqui é G, massa da Terra, dividido pela distância que ele está. Vamos nos livrar dessa raiz aqui, eleva os dois lados ao quadrado. Então, isso aqui fica 4π ao quadrado, d ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Isso aqui é igual a gm sobre d. Como eu quero descobrir a distância d, vou passar esse cara para cá, d ao cubo, multiplicando, certo? Esse daqui passa para cá, multiplicando, gmt ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. Beleza. Agora a gente substitui isso aqui pelos valores para poder fazer a continha. Na verdade, nós queremos o d, né? O d é igual a raiz cúbica disso aqui, de gm, o período ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. Tá. Então, vou substituir aqui os valores. Isso aqui fica 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 24. 6 vezes 10 elevado a 24. Período ao quadrado é aquilo ali, tudo ao quadrado, 86.400 ao quadrado. Dividido por 4π ao quadrado. Esse aqui é a raiz cúbica, né? Raiz cúbica dessa galera toda aí. Vamos fazer essa continha aqui de dentro. Usando a calculadora científica aqui para facilitar a nossa vida. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 86.400 elevado ao quadrado. Isso aí dá 3 vezes 10 elevado a 24 dividido por 4π ao quadrado. 4π ao quadrado. Isso dá 7,6 vezes 10 elevado a 22. Tirar a raiz cúbica disso daí é só elevar ele a 1/3. Elevado a 1 dividido por 3. Isso deu 42 milhões. 42.360.000 e 843 metros. 843 metros, tá? Então essa aqui é a distância que ele está até o centro da Terra. Então tá aqui a Terra. O satélite está girando aqui. Então ele tem esse raio da Terra e aqui tem a altura H, tá? Esse D que nós encontramos aqui é isso aqui tudo, essa soma, tá? Isso aqui é o D. Então para descobrir essa altura aqui eu tenho que pegar esse D menos esse raio. Então o H lá, a altura é D menos o raio, que é 42.360.843 menos o raio da Terra, que vale 843
6,4 vezes 10 a sexta. 6,4 vezes 10 a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.400.000, é isso? Então aqui é 42.360.000 menos 6.400.000 menos 6.400.000 dá 35.960.000, 36 milhões aproximadamente, tá? Vai ficar aproximadamente 36 milhões de 3,6 vezes 10 a sexta metros. A distância, a altura que ele vai estar da superfície da Terra. Enfim, finalizamos essa aula. Vou subir agora a lista de exercícios. Bons estudos para vocês. Valeu, um abraço.